Olá pessoal, bem-vindos a mais um L2BS Historiando. Bom, voltamos, como eu falei, para os nossos videozinhos historiando. Bom, e eu decidi trazer um conteúdo um pouco diferente para esse historiando. Pretendo fazer outro um pouco depois, mas eu vou explicar. Esse primeiro historiando, eu vou falar um pouco dos Super Sentais e dos Power Rangers. De que forma? Como os... Aí minha colinha, né? Como os Super Sentais e os Power Rangers que influenciaram a inovação em suas franquias. E eu pretendo fazer mais para frente um do Metal Hero, Kamen Rider e o Ultraman, né, juntos, num único vídeo. Mas eu não vou fazer isso agora, certo? Muito mais para frente eu pretendo fazer alguma coisa relacionada a isso. E também pretendo falar da importância, né, das cores e de alguns personagens que usaram determinadas cores em Power Rangers e em Super Sentai, que também é interessante, certo? Já que ambas as séries priorizam a cor, né? Mas eu vou explicar isso depois, em outro vídeo, certo? Nesse agora eu vou focar nessas importâncias. Para começar, eu vou dar destaque a alguns Super Sentais, certo? Que não viraram Rangers, certo? E depois eu vou dar destaque a Rangers e ao mesmo tempo Super Sentais de mesmo conteúdo, certo? Vamos começar com o Jack, J-A-K, certo? Os Jack, né, dos Black Jack, né? É a primeira equipe a ter 4 membros, certo? Isso foi uma das influências na série, porque normalmente a série começa com 5 membros. Essa é a primeira série a começar com 4 membros no início. E mudar o comando para... É isso mesmo? E mudar o comando para o Ranger branco, certo? Que torna, no caso, a ser o líder da equipe, né? Porque, no caso, o líder, quando eram os 4, era o Ranger vermelho. Quando entrou o 5º membro, para completar o quinteto, o Ranger branco passou a ser o líder da equipe, certo? É bom lembrar isso. O Batalha J, o Battle J, como também preferi, teve o seu primeiro Mechan. Mechan não é de propaganda e marketing, não. Mechan é a versão de Zords em japonês, certo? Eles tiveram o seu primeiro Zord. E as duas versões, certo? Em ambas as versões, certo? O Zord, em ambas as versões anteriores, tá? Só tinha os veículos de batalha, que é no caso do Battle J e do Go Ranger. Então essas duas equipes não tinham Zords, e sim veículos de batalha. Então quem conhece o Super Sentai vai entender o que eu estou falando, certo? E agora complicou minha vida. Sim, que não virava um robô gigante, certo? O próximo é o Sul Vulcan, certo? Foi a primeira equipe a ter apenas 3 membros durante toda a série, certo? Bioman. O Bioman é lendário. Vocês vão entender por quê. Eles têm um 6º membro e origens dos Power Rangers. No caso aqui é o seguinte, ele teve a criação, ou pelo menos um teste criativo para um 6º membro. Neste caso, o 6º membro era um vilão, não virou um Ranger do bem. Então muita gente não considera esse 6º membro um membro da versão dos Biomens. Ele não seria o 6º membro dessa equipe, né? Mas dali já cogitava-se a ideia, certo? Na cor preta, na versão. E também, essa mesma série deu o pontapé inicial para que surgisse os Power Rangers, certo? E ela é a primeira série Super Sentai
a ser exibida fora, né, da Ásia, certo? No Ocidente, melhor dizendo. É a primeira série a sair do Oriente para o Ocidente, no formato Super Sentai, e fazer muito sucesso, principalmente na França, que é onde tudo começou, certo? A outra série é o Changeman. É a primeira série Sentai a passar no Brasil. Havia passado outros conteúdos do Curso ao Sul, mas essa é a primeira série Super Sentai, certo? E os Changemans, assim, os Changemans, aí os Flashman e o Go-Go V foram a segunda e terceira série Super Sentai a passar no Brasil. A quarta foi os Maximen. E esse merece uma citação exclusiva, né? A última, no formato Super Sentai, a passar no Brasil, infelizmente, fazer o quê? Né? De forma oficial, tá? E é a primeira a ter o sexto membro oficial. Então, o sexto membro em Maximen é oficial, certo? Aquele Ranger verde. Quem não assistiu, recomendo assista Maximen 10. Eu amava Maximen. Mesmo sendo um especial, certo? O que quer dizer um especial? Ele só aparece em um único episódio, mas ele é oficial, tá? E um veículo, e existe um veículo, pelo menos um veículo, por membro, que até então nas séries, né, não havia, certo? Tem um veículo por membro e 2 mechans, ou Zords, para quem entender melhor, né? Então é a primeira vez que se tem duas formações de veículos distintas, ou melhor, em uma terceira transformação, juntando todos eles, certo? Que é o caso desse detalhe, certo? Bom, agora vamos para as versões Rangers que mudaram, certo? A primeira é Mighty Morphin Power Rangers, é óbvio, além de ser a primeira série, certo? E ter o sexto membro oficial, tanto agora durante boa parte da série, em ambas as versões, tanto na versão Sentai como na versão Ranger. E é a primeira a ter o Ranger branco como líder de equipe a partir da terceira temporada, no caso dos Power Rangers, certo? E ter o traje adicionais como os ninjas. Os trajes adicionais que eu falo é aquela roupa a mais, além da roupa que está sendo usada na série, certo? E é a primeira a ter um sétimo membro, certo? Adicionado à série, neste caso, só em Power Ranger, que é um Ninja, certo? Que na verdade, na versão Super Sentai, ele é o sexto membro de Kaku Ranger, certo? Observação. Dai Ranger é a primeira série a ter um garoto na equipe, tá? Dai Ranger, que é a versão Super Sentai, é a primeira a ter um garoto, né, como Super Sentai. E depois, mais tarde, é imitado isso em Turbo, certo? Tem essa referência em Turbo, ok? É isso? Sim. Continuando. Aí temos Alien Rangers, certo? Que é um pouco depois de Mighty Morphin Power Rangers, certo? É considerado a menor temporada com 10 episódios, com membros alienígenas sendo comandado por uma mulher, certo? Que é a Ranger branca. E o segundo, né? Ela é a segunda a usar a roupa branca, sendo que o Tommy já usou o traje branco e liderou com o traje branco. Então ela é a primeira mulher a liderar uma equipe, é a primeira Ranger branca, certo? Apesar de ela ser alienígena, né? Mas é uma alienígena humanizada, porque tem traços humanos, certo? Mas ela é a segunda a usar o traje de liderança branco, certo? Dentro da série. Power Ranger Cell.
é a primeira grande mudança que acontece. Que grande mudança? É uma mudança total de Mind Morph para uma sequência de séries diferentes. Por quê? Porque em Alien Rangers deu certo a mudança de uniforme. Então, como ali eles viram, fizeram o teste que deu certo, então eles testaram com o Zell e deu mais certo ainda, tá? E um detalhe em Zell interessante. Zell é a primeira série a ter Rangers que são irmãos de verdade, que é o caso dos trigêmeos de Trifória, né? São irmãos na vida real e gêmeos, né? Dentro de uma série ter gêmeos foi a primeira vez em Power Rangers, então é bem legal essa referência em Zell, tá? Power Rangers Turbo, certo? É a segunda grande mudança, que é aquela que eu falei. Ter o Ranger Negro, para começar de conversa, o Ranger Negro é o Ranger Vermelho, que é o TJ, é um grande passo, é uma grande mudança, tá, para Saban. E o Ranger Azul ser uma criança, certo? Referência ao que eu tinha falado lá antes, certo? É a primeira criança a usar o traje dos Power Rangers. Rangers do Espaço é a terceira grande mudança e provavelmente a última. Porque o que acontece nessa grande mudança? É o fim da Era Zordon, né? É quando os Zordon morrem, de certa forma, e eliminam boa parte dos vilões. Ali é um momento importante para a logia dos Rangers, certo? Então não pode ser esquecido jamais esse detalhe, certo? Em Power Rangers da Galáxia Perdida, é o fim da Era Saban. Então a Galáxia Perdida meio que dá um fim na Era Saban e o resgate dá o início da Era Disney, certo? Então, termina com o outro. E outra é a primeira série em Power Rangers a ter uma divisão de temporada sem ter uma divisão de temporada, com a mudança apenas dos vilões. Eles não dividiram a temporada, mas tinham total capacidade de dividir. Mas não fizeram, mantiveram a temporada na íntegra. Isso também foi muito bom, mas a série tinha um perfil para dividir. Tipo o que aconteceu com Samurai, certo? Bom, prosseguindo. Aí Resgate foi criado um sexto Ranger, certo? Exclusivo para aquela temporada, que não tinha na versão Super Sentai. Que na versão Super Sentai havia outros dois Rangers adicionais. Não, mas dois. Eles ignoraram esses dois e criaram um. Não sei por que razão. A série com o maior número de Zords. Zords mesmo, Zords montado. E veículos também. Certo? Eu nem lembro a quantidade agora, mas era o que tinha maior quantidade. Pelo menos é o que está no ranking dos Power Rangers. E foi um período de mudanças, que é o que eu tinha dito antes, que é em relação à Disney. E na versão original, como eu já tinha dito, eram 7 centais, certo? Força do Tempo foi a primeira a ter 2 Rangers vermelhos. É bem legal também essa referência. Força Animal. E essa referência tanto vale para Rangers como para centais, tá? No Força Animal, o Eternamente Vermelho, que é um episódio muito legal, presente em Força Animal. Certo? Que é um episódio que eu recomendo. Ali dá uma mudada também, engajada diferente para a série. De que forma? Até que vocês vão, depois com certeza vão perguntar de que forma isso mudaria a série. Primeiro, porque ali era uma comemoração, né? Dos 10 anos da série. 10 não. Dos 10 anos da série. Então, dali em diante começaria uma guerra, tipo uma guerra, né? Tá previsto, mas isso não aconteceu, porque foi aquele período de mudanças da Disney. Então, não aconteceu, certo? Mas estava proposto, só para que vocês saibam, tá? Tempestade Ninja, certo? O Tempestade Ninja
tem a primeira a iniciar com 3 Rangers. A primeira série a iniciar com 3 Rangers. Na versão original na versão Sentai, né, original são 8. Na versão americana são 6. Por que na versão Sentai são 8? Porque ainda tem o Ninja Negro e o Ninja Trovão Amarelo, certo? Que aparece em Akiba Ranger, certo? Dino Trovão é a segunda a iniciar com 3 Rangers e só ter 5 até o final, que é adicionado mais 2 somente. Já na versão Sentai são 6, incluindo uma Ranger rosa, que não aparece. E essa série teve a participação especial do Thomas Oliver, como Ranger Negro. Tá? E Eternamente Vermelho, vários Rangers vermelhos, menos o Rock, que eu esqueci de citar. Certo? Em Power Rangers SPD, tem o maior número de Rangers da franquia, tá? Com 28 ao todo, divididos em 4 equipes de 5 membros, 5 comandantes, sendo um supremo, e 3 treinadores. Né? Foram o mestre, fora o mestre dos espelhos, que eu não estou contabilizando, que também foi um Ranger, tá? E os pais dos Rangers, que também foram Rangers, tá? O mestre dos espelhos, para quem não sabe, era o parceiro do comandante Kruger, da equipe dele. Ele traiu o Kruger e a esposa dele na época era uma Ranger e passou a ser uma treinadora, assim como aquele macaco esquisito, também em SPD, e a Cat, né? E a Cat. Esses são alguns treinadores, para que vocês saibam. Os comandantes supremos aparecem lá no finalzinho. O comandante supremo e os demais comandantes da SPD e as equipes, incluindo a Alpha, a equipe Alpha. Sim, detalhes sobre a equipe Alpha, que eu não lembro se eu coloquei aqui. Deixa eu ver, mas daqui a pouco eu falo. Mas só 9 tem trajes na SPD. Apesar dessa quantidade toda de gente, só 9 tem os trajes. E a primeira a ter Alien não humanizados. É a primeira série, tanto na versão Sentai como na versão dos Rangers, a ter aliens não humanizados, como aconteceu em Alien Rangers, por exemplo. Tá? Essa série aqui dá uma baita mudança no perfil das séries. De que forma? A equipe Alpha tem na liderança uma mulher, como Ranger Vermelho. É a primeira. Mesmo ela depois se tornando vilã, inicialmente ela é uma heroína e é um Ranger Vermelho. Eu acho isso incrível. E funcionou bem para a série. Houve outras mudanças, né, nesse decorrer, como por exemplo em Ninja Steel, não, em Tempestade Ninja, teve a primeira Ranger azul e o primeiro Ranger amarelo. E isso se repetiu em Força Mística, certo? E no caso do Ranger amarelo, se repetiu em Power Rangers Ninja Steel. Já a azul não repetiu, né? Ninja Steel, mas os outros sim. Só que Ninja Steel repete a Ranger branca na equipe principal. E só aconteceu em Power Rangers Força Animal, certo? Porque até então era muita rosa, né? Que vinha numa sequência de rosa, 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 rosa. E não entrava uma branca de jeito nenhum. Então essa branca meio rosa, era uma branca meio rosa, mas era branca. Tá? No Força Animal. Para quem não sabe, certo? Até SPD, falei, não foi? Até SPD? Foi. Força Mística. É agora, né? Força Mística tem um total de 10 Rangers, certo? Sendo 8 com os trajes oficiais e 2 com extras oficiais. Quem seriam esses extras oficiais? Seria a irmã da Ranger Branca, certo? Que depois a sua filha usa o traje igual da mãe na série.
e aquele Ranger que se torna o vilão, né, que é o inimigo do Ranger, azul escuro, né, que ele também era um Ranger verde, digamos assim, dessa versão. Só que ele pendeu para o lado negro da força, digamos assim, né? Alguns acham que ele era até o Ranger negro do Força Mística, né? Mas a gente não tem como confirmar isso, certo? Ele se transformou naquela múmia horrorosa. Vocês veem lá na série, certo? Isso sem contar que um deles tem um traje extra, que é o caso do Ranger vermelho, que é roxo ao mesmo tempo dentro da série, tá bom? Isso aconteceu, ok? Operação Ultraveloz, né? Agora destaque para a Operação Ultraveloz. É a primeira série que não tem um vilão definido. É a primeira série que não tinha um vilão definido. Na verdade, tinha um grupo de vilões, né? Diferentes. Uma vez Ranger, sempre Ranger, mostra eles um pouco mais unidos por causa do Trax, mas oficialmente eles trabalham separados. E nesse Ranger, uma vez Ranger, sempre Ranger, tem participações especiais de Rangers do passado, e um deles é o Adam, lá de Megamorph, Power Ranger. É uma participação bem legal. Quem também não assistiu, assiste, é um episódio bem bacana. Fúria das Selvas é a primeira série a ter 10 Rangers mesmo, tá? Isso na versão Ranger. Eu não sei se na versão Sentai eram 10. Na versão Ranger são 10. E os trajes e tudo, certo? RPM é a primeira a ter a maior fusão de Zords da franquia. O que é chamado fusão? Você pega todos os veículos dos Megazords, que geralmente formam um Zord. Geralmente é 5, é 3. Nesse, se eu não estou enganado, são 12 Zords ao todo, unidos em um só veículo. Quer dizer, são vários veículos unidos num único só Zord. Tá? Então é a maior fusão de Megazords que já houve. E é o fim também da era Disney. A era Disney acaba aí. E existe o período negro. Esse período negro é sem Rangers. Foi um ano ruim. Muito ruim. Bom, mas isso ficou no passado, né? Então nós temos o Power Rangers Samurai, né? Que é a volta maravilhosa da Saban Brand, certo? E é a primeira a dividir as séries em 2 temporadas. É uma forma de vender brinquedo 2 vezes, traduzindo, né? É o jeito que eles acharam. Mega Force, ou Super Mega Force também, é a primeira fusão de 2 séries no formato japonês em uma única logia, certo? Mesmo tendo 2 temporadas. O que acontece? Eles pegaram a temporada do Gosen e do Volkaijan e fizeram uma série só, com 2 temporadas. Então, assim, Mega Force foi uma coisa extraordinária. Cheia de erros, mas foi uma boa série. Como? Não sei. Certo? Vocês têm que assistir para ver. E, por fim, Dino Shanja. Certo? Dino Shanja é a primeira a ter 11 Rangers e 10 trajes, sendo um utilizado por 2. Na versão original, são 14 Sentais, 11 trajes. Então, vocês contabilizar, né? São 11 Rangers, 10 trajes, sendo um utilizado por 2 Rangers. Na versão original, são 14 Rangers, 11 trajes, que está faltando um, né? Sendo 3 utilizados por 6. Então, houve um processo de transição de um Ranger para o outro. Como acontece em Mymorph Power Ranger, quando eles passam o poder e delegam o poder para um novo Ranger. É isso que eu quero dizer, certo? Por isso que eram 3 trajes para 6 Rangers. Quer dizer, cada um traje eram 2 Rangers que já utilizaram.
certo? Um utilizou e um está utilizando, certo? Então, esse aí é o meu historiando, certo? Baseado na importância destas séries para suas franquias, Sentai ou Power Rangers. Se vocês gostaram, curtiram, dão um likezinho, comentem aqui embaixo, perguntem à vontade, compartilhem com os amigos. Se não está inscrito, inscreva-se no nosso canal. Para receber notificações é só apertar os sininhos, beleza? E que a força esteja com vocês. Que o poder os protege.